Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 16 de julho, nossa edição de número 296, sempre trazendo as atualizações da ação sindical em defesa da categoria dos servidores municipais através do seu sindicato, o Sintraceb. Nossa edição, ela é transmitida nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, e você pode aí curtir, comentar e compartilhar. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre as mesas de negociação permanente que estão acontecendo, sobre condições de trabalho e também trazendo a agenda aí dos próximos dias da ação sindical. Hoje no programa, a diretora Alessandra de Souza e a nossa coordenadora Geice Maira Briga, e a gente já vai conversar com a Geice abrindo essa edição de número 296, falando sobre a mesa de negociação permanente. Geice, teve algumas mesas de negociações, outras ainda para acontecer. Uma principal que aconteceu foi do SBLU, para falar dos 14% dos aposentados. Isso aí, Júlio. Olá a todos que estão acompanhando as nossas redes sociais, Alessandra, Júlio. E eu vou aproveitar e fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros curtos. Estou utilizando uma caixa réu na cor creme. A gente teve a mesa do SBLU e ela é uma mesa que a gente estava, para a gente, uma das mais importantes da database, para além da questão econômica, que é a discussão da revogação dos 14%, que é um calo, né, uma pedra no sapato aí dos trabalhadores e trabalhadoras, que veio a partir da reforma da Previdência de 2019 e todos os seus desdobramentos. Nós não tivemos avanço nessa mesa, né, o governo insiste que, não tem como viabilizar, o Instituto Próprio de Previdência diz que não pode abrir mão de nenhum recurso, né, e aí a gente problematiza algumas questões referente ao instituto, né, porque, ah, sempre que a gente vai discutir relacionado ao trabalhador, a gente vou fazer entre aspas, né, o chicote ele é mais duro, né, para a questão de quando quer se avançar numa injustiça feita com esses aposentados, que agora são taxados em 14%, né. Então, quando a gente vai discutir referente às condições desses trabalhadores, não tem como discutir, é isso e aquilo, mas quando é a gestão municipal que não está, executando com as suas obrigações, que vai lá e, né, impõe um parcelamento, não é questionável, né, não é tá tudo certo, dá para encaminhar e aí uma imposição por parte da gestão. Então, nos incomoda muito, a gente realmente, dentro do que vinha construindo, acreditou que nós poderíamos avançar com esse debate, né, mas hoje, nessa semana, nessa discussão que a gente teve da database, fomos surpreendidos de forma muito negativa. Que na abertura da database, quando a gente trouxe, né, a questão dos 14%, se deu a entender que essa mesa discutiria possibilidades, né, de encaminhamento, pelo menos foi esse a sensação passada, não sei se a Ali teve a mesma sensação, tu estava junto, né, Júlio, então foi a sensação que se deu: "Não, a gente vai conseguir pelo menos discutir". E foi um não sumário, e aí a gente vai agora continuar discutindo como é que a gente dá os encaminhamentos, o que vai continuar a fazer, para continuar a discutir sim a questão, né, porque falaram não agora que a gente vai parar de discutir essa questão da taxação dos 14%. É importante, Júlia, acho que pontuar o que o nosso jurídico falou na mesa, né, de que para o município, para o município, o SBLU é condescendente. Pode parcelar em 300 vezes e o SBLU não vai para os trabalhadores não. Os trabalhadores não se apresenta nenhuma proposta de progressão, né, Uhum. da redução da cobrança dos 14%. Então, infelizmente, a gente vem com esse debate, né, vem fazendo esse, né, discussão junto ao SBLU e quanto ao município, mas sem avançar de maneira positiva, Uhum. infelizmente, né, seja positiva para os trabalhadores. E vários dados que a gente vai, né, vem pedindo informação de impacto, porque para tu discutir realmente uma solução, tu vai ter que sentar e ver impacto. Que foi o que aconteceu com as carreiras, tipo: "Olha, o impacto é esse, eu consigo avançar com isso". Aí tu senta e tu negocia, né, mas aí tu vai pra mesa que a gente tá, eh, no limbo, porque a gente não tem informação oficial por parte da gestão de qual que é esse impacto, nunca se apresenta esse impacto. Então, novamente nós vamos oficial o SBLU para pedir algumas informações, inclusive a questão da paridade e integralidade, para a gente poder entender também esses impactos de carreira, para poder ir negociando a partir do que é de realidade. A gente também não quer fazer nenhuma negociação
fora do que é de possível da gestão municipal de avançar, mas para a gente ter, de fato, uma discussão, clara referente a isso, a gente precisa dessas informações que novamente não foram apresentadas na mesa. Para quem está nos acompanhando e não entendeu um pouco sobre o que a gente falou agora sobre integralidade e paridade, há servidores que se aposentam do serviço público e que continuam recebendo, né, sempre os mesmos reajustes e qualquer alteração estatutária quando estão aposentados, né? E isso sempre foi uma justificativa para os governos aí de plantão não atenderem pautas da categoria, alegando que isso teria um impacto lá no caixa do SBLU. E a dúvida e a pergunta que o sindicato sempre fez, né, Geice, Ali, e que novamente foi feito na mesa e vai ser oficializado mais uma vez, é saber quantos trabalhadores a gente está falando e qual é o valor disso. Hoje, e é importante lembrar também, destacar, de que essa taxação dos aposentados abaixo do limite do teto do INSS, foi uma ação deliberada do governo municipal, né, que não precisava ter feito dessa forma, né. Inclusive em época o sindicato apresentou proposta, uma contraproposta para que o chicote não fosse tão duro, né, Uhum. e que sequer foi discutido por parte da gestão. A gente tentou fazer o convencimento com os vereadores, mas que deram de ombro para essa possibilidade de discutir, e aí a gente está amargando esses 14% com esses aposentados, que traz, né, um incômodo muito grande, no nosso entendimento uma injustiça, que nós já estamos buscando no judiciário, acompanhando o STF, fazendo busca por mesa de negociação, e a gente vai continuar insistindo com essa pausa até que a gente consiga reverter esses 14%. No STF a gente está lá com um julgamento suspenso, favorável na questão da taxação, para a queda da taxação dos 14%. A votação está favorável para os aposentados, mas está suspenso, dependendo apenas, de um voto, né, que não vai mudar o resultado. Mas a gente não tem noção, nem ideia de quando isso vai retornar à pauta do STF. Mas o fato é que até agora está positivo, mas não tem, ainda data para esse julgamento. Muito triste, né, Geice e Alessandra, porque, como você bem mencionou, no início da negociação até houve por parte do governo de discutir alternativas, né. Discutir alternativas minimamente. E aí quando a gente vê um noticiário que o GAECO traz, né, Geice, Alessandra, falando de valores Continua de trazendo. milhões de reais desviados e tal, a gente vê que a prioridade é outra, né, não é falta de dinheiro. É isso que a gente pontuou e esse foi um dos fatores, inclusive, que a gente conseguiu, na discussão da mesa, avançar, com o que a gente teve de carreira, por conta disso também. Acho que o GECO foi um fator importante, a gente já conversou sobre isso em outros programas, né, Júlio? E cada vez mais, parece que nunca mais para, né, Alessandra, de aparecer, investigações, e agora inclusive o Ministério Público também tá investigando a questão do dinheiro que é encaminhado às OSCs. Fator esse que o sindicato já havia denunciado, eu não vou falar o ano, que eu vou mentir, se eu não me engano foi 23, 24. Ali na finale na do penúltimo último ano de mandato do Mário, na qual ele encaminhou numa semana pedindo parcelamento por conta do instituto, porque ele tinha um déficit, nã não conseguia pagar, pá-pá-pá. Na outra semana, eu tenho um superávit, e aí eu quero autorização para distribuir o dinheiro para as organizações não governamentais. E à época a gente foi ao Ministério Público dizendo: "Gente, aqui tem uma coisa de errada, porque como que o mesmo governo diz que hoje eu não tenho dinheiro, e na semana que vem eu tenho dinheiro?", né. E aí foi arquivado, não foi encaminhado, e agora o Ministério Público está buscando analisar essas questões desses repasses de dinheiro, né. Então, assim, várias demandas que vêm aparecendo e que só nos reforça que é aquela máxima que a gente sempre falou, né, que o Sérgio sempre falava: "Dinheiro tem, vai faltar vontade política de onde vai colocar esse dinheiro". E é o que a gente está pontuando com o SBLU, se tem como, com a prefeitura e com o instituto referente aos 14%. Poxa, se nós temos que amargar um parcelamento de 360 meses por parte do que a prefeitura deve com o SBLU, por que que a gente não pode discutir os aposentados, né? Porque eu não tenho opção de chegar lá e dizer assim: "Ah, eu quero parcelar aqui a minha alíquota em 360 vezes", que para mim tá pesado. Não, é descontado, encaminhado ao SBLU, né, enfim, então a gente vai continuar buscando, acho que é a principal informação para além do que foi a mesa,
o não não significa que a pauta parou, né, a gente É isso vai que eu ia vai perguntar agora. buscando outras estratégias. Importante também a gente eu vejo que isso também foi colocado na mesa, que o principal interessado, né, nesse recurso que do superávit ou de qualquer outro recurso, seria o próprio SBLU. Mas a verdade quem sempre se posiciona e que vai cobrar do município o pagamento ao SBLU é o Sintracebes. E o Sim. Sintracebes não administra o recurso, né, o Sintracebes só defende o interesse do servidor, mas quem deveria, né, por certo, defender o recurso do SBLU para que realmente fosse pago em dia, para que não fosse seria o próprio SBLU. E aí Motivo isso não é inclusive feito. que o Marchiori trouxe, que é uma das justificativas que as nossas ações não avançam, Uhum. porque eles entendem que não é o sindicato que tem que questionar isso, é o instituto, e o instituto não questiona, né, Ali? Sim, como disse, é condescendente com as ações que o governo acaba impondo. Em toda essa perda de autonomia que o instituto fez, tem muita mão do ex-prefeito Mário Hildebrand, ele que quebrou essa estrutura do próprio conselho de administração. Hoje não se passa esses pedidos de parcelamento nem passam mais Uhum. pelo conselho de administração, né. Então, isso é um ponto que está na conta do ex-prefeito Mário Mais um. Hildebrand, mais um ponto, que é aí o desmonte do SBLU e tudo que fez aí para a aposentadoria do servidor. Ainda sobre mesa de negociação permanente, Geice. Uhum. Temos ainda a mesa da saúde e da trânsito e transportes pela frente? Sim, a da saúde a gente, ficou de organizar ela em final de julho, a gente teve uma demanda por motivo de saúde, a gente precisou alterar ela, e vai acontecer agora já, no retorno das férias, né, que o pessoal tá saindo de férias, enfim, no retorno a gente já tá amarrado para fazer essa reunião, só batendo qual é o dia ali da semana, e daí a gente vai chamar a comissão para acompanhar essa reunião também. E a questão do SMTT, a gente essa tá com um pouquinho mais de dificuldade de a gente agendar, por conta da definição dessa organização, das novas secretarias, né, da nova diretoria e o que vai para cá e o que vai para lá, né, o que que vai ficar com o trânsito e transporte, o que vai ficar com segurança. Então a gente está aguardando, né, a questão dos regimentos, enfim, de toda a regularização dessa secretaria para a gente poder então entender para onde é que a gente vai com a pauta do SMTT, que são pautas referentes a questões de carreira também, enfim, algumas questões de condição de trabalho, mas a gente hoje não tem para onde ir, né, então ela tá ela tá em stand-by até só ajustar a questão da legislação, né, que está sendo organizado os regimentos e tal, os cargos, e aí a gente vai conseguir fazer o agendamento. Então tá pendente dessas 2 e aí a gente vai fechar esse bloco, né, da mesa de negociação do eixo 2 e mesa de negociação que não tende a acessar aqui, né, as demandas que vão aparecendo aí durante o ano e outros pontos que a gente não foi vencendo nessas mesas, a gente vai continuar, obviamente, provocando a gestão municipal para a gente ir avançando no entendimento e no Até diálogo. porque esse foi o acordo que foi feito com o entre da campanha salarial entre o sindicato e o governo, né. Primeiro sairia essa lista de datas já pré-estabelecidas aí para os pontos, só que ela seguiria como um mês de negociação permanente de acordo com o decreto, Uhum, hã, vigente ainda no município, né, uhum. da mesa de negociação permanente. Que já vem dando desdobramentos, né, Júlio, É. também. E é importante mesmo que aconteça como aconteceu no caso do SBRU, de ter, pontos que são apenas negados, enfim, é um espaço muito importante de debate onde o sindicato pode ter a oportunidade de colocar todos os elementos, né, de justificativa por que que o sindicato está defendendo tal as posições que defende. E que isso fique registrado, né. E também que fique registrado que a mesa de negociação permanente é uma conquista também da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui do serviço público de Blumenau, porque não há regulamentação federal sobre a mesa de negociação dos servidores. Ainda no tema mesa de negociação, temos algumas questões aí que já estão caminhando, como o manual de ocupações das coordenadoras pedagógicas. Isso, acho que é importante a gente poder pontuar isso para o servidor, né, que os pontos eles estão, né, sendo encaminhados e a gente está acompanhando. Então a gente fechou o manual de ocupação das coordenadoras pedagógicas, na última sexta-feira nós tivemos uma reunião, né, última com a comissão, que era composta pelas diretoras, secretaria de educação e também com o sindicato, então a gente limpou a documentação, conseguiu fazer um bom debate, né, referente ao manual de ocupação das coordenadoras, que agora vai para as questões de ajuste de texto, enfim, para Uhum. deixar dentro
limpar a escrita, enfim, para daí passar pela Câmara de Vereadores essa alteração construída coletivamente, né. A que Gente, assim, só acho que é importante pontuar, porque quando a gente fez o debate da revisão do plano de carga, renda e salário, acho que uma nova ocupação das coordenadoras pedagógicas e dos agentes administrativos estão nesse bolo do acordo, né? sim, Então é claro. importante, né? Então, Isso. é uma questão negociada a partir, né, do acordo da campanha salarial desde 2023, que a gente vem discutindo aí a questão da Isso. revisão do plano de carga, renda e salário. Concluir essa cena Incentivando, né. é uma questão que, tipo, o sindicato faz parte, mas também a categoria, né, pela Uhum. sua luta e a importância também dessa, né, Mobilização por esses pontos também, mobilização né. que essa categoria fez em específico. Sim. E aí, agora vai ser encaminhada, né, Júlio, como eu estava, compartilhando, e a questão do manual de ocupação dos agentes administrativos, que a Ali traz, também é um ponto que ficou de desdobrar nas mesas permanentes, e que agora a gente tem a tarefa, né, o sindicato no segundo semestre vai organizar, como fez com as coordenadoras, a sua comissão aqui, com os trabalhadores dos agentes administrativos, para a gente começar a organizar. Ele é um pouquinho mais complexo que o manual de ocupação das coordenadoras, que era uma categoria específica com uma função específica. O agente administrativo nós temos no município inteiro e tem algumas secretarias, algumas demandas e algumas especificidades. Então a direção vai se reunir agora, né, já na próxima reunião de direção vai ser ponto de pauta para a gente organizar qual que é o caminho que a gente vai adotar, para que a gente comece a fazer um movimento com a categoria, para vir aqui para dentro do sindicato, para a gente construir esse texto, olhar para o que tem de manual de ocupação, ajustar e construir essa proposta para daí apresentar para a gestão. Então agora foi dado o start, a gente acordou isso na mesa de negociação e a gente vai fazendo esses movimentos aí no segundo semestre de construção efetiva do texto do manual dos agentes administrativos e a importante participação. Porque demandas que talvez, desdobrem dessa discussão com os próprios agentes administrativos pontualmente, né. Então, fiquem atento que a gente vai continuar a discutir essa questão de manual. Posso engatar e falando o que que ainda está encaminhando das mesas, Júlio? Pode, eu ia falar ainda que tem a mudança aí da lei da pessoa do conceito de pessoa com deficiência, né, que também já está na Câmara de Vereadores. Isso, né, a gente já tinha ajustado isso no ano passado, acordado, né, aí Sim, no ano sim. passado, mas efetivamente não foi para a Câmara e agora a gente na mesa de negociação do Projem, a gente conseguiu alinhar, já foi encaminhado o texto, já está tramitando nas comissões na Câmara de Vereadores, e aí vai alterar o nosso estatuto, trazendo esse conceito dentro do que tem a legislação nacional. Só fazendo um remember, né, sobre o tema da pessoa com deficiência, eu acho que é mais um passo, porque nós tínhamos várias pautas, né, da garantia dos direitos dos servidores e servidoras pessoa com deficiência. Entre elas, né, é o recadastramento, que ele desde o ano passado Uhum. ele vem acontecendo. Então, quando você vai fazer o teu recadastramento, tu já pode apontar que você é uma pessoa com deficiência e colocar laudos, enfim. Antes não tinha essa regularidade. Uhum. Né, então ela passou a ter a partir do momento em que a gente pautou também, né, essas condições. E outra é a redução de um fim da Claro, carga horária, remunerado. né, também, Uhum. das pessoas antes tinha para filho, né, não para o servidor, e agora tem para o servidor, redução de um quinto. Tem umas condicionantes, mas tá lá, né, tá colocado. Uhum. E Que é um agora avanço, né. isso, alterar o conceito me parece uma coisa, menor, mas não é, porque o conceito de pessoa com deficiência que nós temos hoje, né, no nosso estatuto, ele é extremamente capacitista. Então, se tu pegar lá o artigo 10 da 660 Memeza 660, tá lá um conceito capacitista, né, em relação ao que é, né, hoje se discute. E aí a nossa proposta era que esse conceito fosse adequado ao que hoje diz a Lei Brasileira de Inclusão. E, Uhum. assim, isso que foi encaminhado, acho que é interessante a gente pontuar que claro, importantíssimo. a o texto que foi para a Câmara de Vereadores fala justamente que foi a pedido do Sintraceb. A mensagem, né? A mensagem é a pedido do Sintraceb. Então, porque a gente entende que aquele texto realmente não dava conta e agora foi encaminhado, a gente está aguardando. Ele segue o mesmo texto federal agora. Você lembra esse Igualzinho, né. sim, que é o Isso. conceito, nacional, né, sobre o pessoa com deficiência. Isso. Como é importante, assim, é um exercício para todos, compreenderem como é que funcionam essas questões de leis no município, no estado e no Brasil. Existe a lei federal, mas sempre vai precisar de uma lei municipal para regulamentar as questões do município. É lei, é direito, é aquilo, mas tem que ter a lei, bem certinho, né, porque pode ter problemas, às vezes, para acessar direitos, né.
não são questões menores, né, como a Alessandra trazendo aqui. Mais algo ainda sobre a Sim, mesa? claro, ela continua desdobrando, né, parece que não, né. Mas nós tínhamos acordado também mesa a questão da dos mestrados e doutorados, né, feitos Hum. antes do ingresso no serviço público, então o município já está construindo o projeto de lei que vai para a Câmara de Vereadores, a gente tem conversado ali com a Secretaria de Administração, a fim de organizar esse texto, né, a gente não acessou, mas o texto deve logo ir para a Câmara de Vereadores, a gente está acompanhando, assim também como a questão do projeto de lei referente às carreiras, então a gente está com esses 2 projetos de leis que saindo do forno, e aí a gente A vai informando. expectativa é de votar antes do 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 recesso do não, acho recesso? que não dá tempo, Júlio. Aham. Não dá tempo porque, a questão por exemplo, ali da pós-graduação, no mestrado, doutorado, já estão organizando inclusive a questão das letrinhas, né, que Né. hoje a nossa tabela, por exemplo, ela para na L, então precisa organizar. Então tá se ajustando isso para deixar o mais amarradinho possível, para arrumar inclusive os furos que tem hoje, e Uhum. aí ajustar na legislação. Então a gente vai acompanhando, a gente está atento, tá cobrando, tá de olho, e a gente O vai fato é informar que até sempre. agora não tem nada, todas as questões que foram acordadas com o governo está cumprindo no prazo, não tem nada ainda O pronto. que foi acordado, sim. O que Uhum. ficou na sensação que ia avançar aqueles 14% era na sensação, não estava acordado, Uhum, né. uhum. Mas o que foi acordado lá na nossa database de maio, ela tá se desdobrando e está sendo cumprida e a gente está acompanhando esse processo, né. Então isso é importante destacar com o servidor, que às vezes a gente acha que, tá parado porque não teve, mais alguma mobilização, mas é porque agora está desdobrando a mobilização grande que foi feita no início do ano, com várias alterações de legislações que são extremamente importantes para a gente. Então a gente deixa vocês atentos com isso. No segundo semestre, né, a gente vai fechar então essa database agora, né, vai poder fechar o nosso informativo e vai rodar também na base aí o jornal do sindicato com todo esse histórico, todos os avanços que nós tivemos referentes à database, para que o servidor tenha em mãos também a efetivação dessa mobilização de 2026 para a gente fomentar a luta aí para 2027 também. Muito bem. Vamos em frente então agora falando sobre condições de trabalho. Júlio, a gente tem feito, né, algumas visitas e tem identificado algumas demandas que os servidores normalmente nos encaminham. E uma das condições que a gente visitou foi o espaço que foi colocado o exceto no Albert Sprung, né. O Albert Sprung a gente já sabia, né, que ia ser reformado, enfim, é um espaço bastante precário, o espaço que eles estavam. E aí, a gente vem, né, sabendo e tentando negociar com a Secretaria de Saúde para que, fosse para um espaço mais adequado. E não, a Secretaria de Saúde colocou, um espaço lá, eu não dá nem para dizer que é puxadinho, né, num corredor, né, no Ângelo de Caetano. Isso. No Ângelo de Caetano. E nós falamos com o secretário, atual secretário, quem na verdade organizou toda essa mudança foi o antigo secretário, né, o secretário Douglas, e a gente foi atrás agora do Lanzarin, porque está na mão dele, né, essa organização agora, né, chega a ser chamado de mini posto, porque para nós entrarmos dentro da unidade, 2 pessoas tiveram que sair. E não é mentira, não é tipo Sim. uma figura de É, linguagem, realmente isso é. aconteceu. E aí os trabalhadores, por exemplo, de gente comunitária de saúde, estavam trabalhando no pátio, porque não tem espaço para eles ficarem na unidade. A população tem que esperar no relento, porque se uma pessoa é atendida, todas não conseguem ficar lá dentro. Então, uma situação muito precária, e agora está sendo anunciado que bem provavelmente que eles vão transferir dessa situação precária, enquanto tem a obra, né, definitiva do Norberto Sprung para a Policlínica Universitária. Né, a gente está aguardando esse prazo, né, quando que vai ser feita essa transferência para que esses trabalhadores também e a população, né, possam ter um espaço mais adequado de atendimento. Porque a forma como está ali é totalmente, né, inviável. Uhum. Inviável, inviável para atendimento, inviável em condições sanitárias, inviável em condições de trabalho, a forma como foi feito e não tem como se manter. Então eles estavam verificando essa possibilidade. Então, né, diante da situação que a gente levantou, eles iriam levar para a policlínica universitária, a gente só está aguardando o ok da secretaria do prazo que isso vai acontecer. Muito bem, Posso fazer só mais uma do local de trabalho que é importante pontuar, a questão pode. da IBM LCT, né, que a gente
tá em contato, né, a gente teve informação essa semana, né, o próprio prefeito esteve na unidade, mas só estar não resolve o problema, a gente quer efetividade, então a gente está acompanhando, está cobrando, a questão da organização estrutural dessa unidade. A gente pede, tiver algum local de trabalho que tem alguma demanda que ainda não nos foi reportada ou que tem alguma situação que nos foi reportada e não ajustou ainda, por favor, continue demandando que a gente vai continuar fazendo a cobrança e fazendo os encaminhamentos devidos de cada situação. Muito bem. Vamos encaminhar o final do programa de hoje, ainda falando sobre a agenda, então, do sindicato para a próxima semana, para os próximos dias. Nós temos na sexta mais uma edição do Fala Mais Sintraceb, Geice. É isso, um Fala Mais Sintraceb, que a gente vai discutir um pouquinho sobre o Plano Nacional de Educação e a construção do diagnóstico do Plano Municipal e a efetivação do novo plano que é de 26 a 27, de 26 a 36. E a gente fez um bate-papo muito legal comigo, com a Rosenara, com a Thalita, e aí a gente vai na sexta-feira. Vocês, por favor, participem, curtam, deem like, porque assim, né, a educação, maior base, né, a gente quer ver like nesse programa, né, Alessandra? Né, Alexandra? Tem que superar superar o Fala Mais, o primeiro Fala Mais que foi dos os aposentados. e Então, aposentadas. tem uma Então, corrida interna aqui para que, né, cara, a gente quer ficar se desafiando. Ah, Né, então muito já bem. fica aí o desafio para educação de sexta-feira. Acompanha o Fala Mais Sintraceb falando sobre o Play. Mas cozinhar os programas que já estão gravados, né, aposentada, saúde, meio ambiente, e agora o da educação vai ser um programa inédito. Acompanha lá. Esse é um novo produto do sindicato para os servidores e para as servidoras, para a gente ampliar aí o conhecimento, o debate sobre outras questões aí mais amplas aí do serviço público e dos servidores e de quem faz aí o serviço público, né? Fala Mais Sintraceb, sexta-feira no canal do YouTube e também no Facebook você pode acompanhar aí essa nova edição. E temos também o seminário. Sim, dia 12 de agosto, a gente deixa o convite aqui, né, para a categoria servidores e servidoras se inscrever no seminário de combate ao capacitismo. Esse é um tema que a gente já vem abordando há bastante tempo e é importante fazer esse debate e a defesa, né, dos direitos dos servidores e servidoras pessoas com deficiência. É uma situação que hoje o município já está tratando com mais responsabilidade, né, assumindo realmente que precisa ajustar espaço de trabalho, precisa, identificar quem são esses servidores e quais as necessidades deles. Muitas, né, pessoas com deficiências invisíveis, que são aquelas deficiências que você não olha para a pessoa: "Ah, nossa, nem parece que tem deficiência", que já é uma expressão capacitista, né. Uhum. Então de poder tratar isso com respeito e tratar realmente como as pessoas, né, com as qualidades, né, e também as potencialidades de cada um. Uhum. Então é importante, né, quem quer se aprofundar um pouco mais sobre o tema, se inscreve, a gente vai ter aí a Daiane Montonelli, que é uma assistente social, né, e a Carla, que é a psicóloga da USP, também participando do seminário de combate ao capacitismo. Muito bem. Essa foi a edição de número 296 do programa do Sintraceb, mas a gente está levantando o dedinho. eu queria só aproveitar o programa de rádio e deixar, né, a gente deixar um beijo pro Sérgio, que está como não está aqui fisicamente, mas está acompanhando todos os programas de rádio. A gente está aqui emanando boas energias e sentindo muita saudade. Então, como a gente sabe que ele vai estar acompanhando, né, o programa de rádio, deixar um beijo muito carinhoso pro nosso querido Sérgio. Um beijo, Sérgio, a gente aqui segue Eu não aguento mais fazer programa com a Alessandra, volta. pela tua para fazer a contextualização, né, a gente tá Faz falta, faz falta. Nosso computador, João Sérgio, um abraço. Essa foi nossa edição, então, de número 296 do programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Nós voltamos na próxima semana, sempre trazendo as atualizações aí da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras através do seu sindicato, o Sintraceb. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.